O que acontece? Hoje em dia se fala muito sobre doenças do idosos de qual tipo? Você ouve falar sobre perda de força, perda de massa muscular em idosos? Você não ouve falar disso. Você ouve falando sobre o quê? Você ouve falando sobre osteoporose, você ouve falando sobre AVC, você ouve falando sobre idosos, sobre infarto, você ouve falar sobre Alzheimer, você ouve falar várias doenças aí das pessoas com o passar do tempo, né? Especificamente agora falando de idosos, mas você não ouve falar de doença de perca de massa muscular, né? Que doença é essa que faz com que a gente perde massa muscular, né? Nós perdemos massa muscular com o decorrer da vida, com o decorrer do tempo, né? E o nome dessa doença se chama sarcopenia. Que é isso, Diego? Sarcopenia? Que é isso? Que doença é essa? Para alguns é novo porque, como eu disse, pouco se fala sobre esse tipo de doença, sarcopenia, né? Que é a doença que faz perda de massa muscular. Mas por que se ouve falar pouco disso? Vocês já pararam para pensar? Porque não se fala muito de perda de massa muscular? Porque isso não vende na farmácia. A indústria farmacêutica ela quer te vender remédio e não tem problema nenhum nisso. Afinal é disso que elas sobrevivem. E a cada dia que passa tem crescido cada vez mais o número de farmácias. E vai continuar aumentando, porque as pessoas continuam optando tudo pelo remédio ao invés da forma natural. E quando eu falo de forma natural, não estou falando especificamente de chá ou de plantas ou algo do tipo. Forma natural do tipo que eu vou dizer para você agora. Eu disse para você que existem as doenças que mais são faladas, como osteoporose, né? Lembra que eu falei que a osteoporose é uma doença que faz perda de massa óssea. E o que a farmácia faz? Ele vai lá e vende o remédio para te devolver isso, que é o cálcio. Geralmente é vendido cálcio para te devolver isso. A pessoa que está com mal de Alzheimer, ela precisa de tomar remédio para fazer o controle do Alzheimer. Então a indústria farmacêutica vende isso. Mas a indústria farmacêutica ela não vende massa muscular. É algo que ela nunca vai conseguir te vender através de uma pílula. Então por isso que não se é tão falado assim pelos meios de comunicação. Afinal, é uma indústria bilionária, trilionária, e ela não está preocupada com o seu ganho de massa muscular, porque se você aumenta a massa muscular, provavelmente você vai deixar de comprar muitos medicamentos. Então, para ela não é interessante com que você venha a ganhar massa muscular, tá? Então, o que é força muscular especificamente falando? Os músculos eles têm basicamente duas funções para que nós possamos desenvolver nossas atividades diárias. Uma das forças que o músculo tem como função é movimentar o nosso esqueleto, é movimentar algo que a gente queira pegar. Por exemplo, para eu pegar essa garrafa de água, eu tive que mover músculos, né? Isso é uma questão funcional. Mas existe um outro tipo de força que nós exercemos, que é a força isométrica, ou seja, existe músculo no nosso corpo que ele só serve para nos manter parado, né? Então imagine o seguinte, nós temos dois tipos de força, aquela que faz a gente movimentar ou a nós mesmos ou movimentar algo, e existe aquela força de estabilizar, que a gente chama de força isométrica, né? Ou isocinética, é a força do nosso corpo parado, tá bom? Então, só para vocês entenderem, basicamente nós temos essas duas funções de músculo no nosso corpo e ambos vão se perdendo com o decorrer do tempo quando não se é estimulado. Especificamente falando da terceira idade ou do idoso, algumas coisas acontecem com o decorrer do tempo e o idoso identifica que é normal. Por exemplo, o idoso, quando ele se sente muito cansado, ele associa que é por causa da idade. Quando ele não tem resistência para subir uma escada, ele associa por causa da idade. Quando ele vai ao médico e faz exames para verificar as vitaminas e ele associa que é a idade. Claro que isso também acontece com o jovem, mas agora eu estou falando especificamente do idoso. E a gente associa sempre essas coisas à idade, quando na verdade também pode estar associada à perda de massa muscular, né? Porque se ele não tem músculo, qualquer estímulo que o músculo recebe
acaba sendo muito e ele acaba ficando cansado de forma muito fácil, tá bom? Então não se iluda achando que quando você fica cansado muito fácil, ou quando você suas taxas, seus exames estão baixos, que seja só por decorrer da idade. Pode ser também por causa da perda de massa muscular, tá bom? Eu falei para vocês lá no começo de sarcopenia, né? O que seria isso, falando de forma mais detalhada? Nós temos dentro do nosso músculo uma estrutura chamada sarcômero, no qual ela vai diminuindo com o decorrer do tempo, principalmente quando não se dá o estímulo, quando não se dá a contração daquele músculo, independente se essa contração seja dinâmica ou isométrica. Como eu disse para vocês, nós temos dois motivos por qual os músculos têm que funcionar, ou para movimentar nós mesmos ou algo, ou para nos estabilizar, como manter de pé, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, com o tempo vai se perdendo essa estrutura do músculo que eu falei para vocês, da sarcopenia, que é o sarcômero, né? O sarcômero é uma estrutura que tem dentro do músculo e faz com que o músculo funcione com eficiência, tá bom? Então, deu para explicar legal o que é aí o sarcopenia, essa doença que faz perda de massa muscular, que consequentemente faz você perder força, tá bom? E o que faz com que isso aconteça com o decorrer da vida, além da idade, né? Com a idade, claro, nós vamos perdendo isso, músculos que perdem força e assim por diante. Mas existem algumas coisas que podem acelerar esse processo ou desacelerar esse processo. Eu acredito que alguma delas vocês já sabem, mas eu vou falar assim mesmo, porque de repente vou falar de uma forma que você ainda não tenha pensado. Por exemplo, a pessoa, para perder músculo e perder força, ela precisa de fazer o quê? Nada. É só isso. É só ela não fazer nada que ela vai perdendo músculo. Ou seja, a pessoa que é sedentária, que escolhe sempre sofá, que escolhe sempre TV, que não escolhe tirar pelo menos um momento do dia, que seja 30, 40, 50 minutos, uma hora do seu dia, para se exercitar, com certeza essa pessoa vai perder massa muscular e consequentemente ela vai perder força, né? O corpo é muito inteligente e o músculo para o nosso corpo custa muito caro, ele demanda muita energia e a gente não quer ficar guardando algo que não vai usar, que ainda gaste muito. Vou dar um exemplo. Como que a gente pode idealizar isso aí na nossa vida real? Imagina o seguinte, todo mundo sabe que a conta de energia está muito cara. Isso não é novidade. E imagine que você tem um freezer na sua casa, né? E esse freezer serve para você colocar coisas no qual você quer manter ou que você quer que passe a gelar mais, né? Então, você deixaria esse freezer ligado se não tivesse nada dentro? Somente o freezer ligado na tomada, gastando energia? Acredito que não. Por que você ia lá e desligar esse freezer? Porque ele demanda muita energia. Para o nosso corpo, o músculo é como o freezer, tá? O músculo ele gasta muita energia, mas ele tem que ter função, ele tem que estar cheio, né? Porque se ele ficar lá só parado, o corpo joga o músculo fora, ele desliga da tomada, porque custa muito caro para o corpo. Tá? Então o sedentarismo é a primeira indicação no qual a gente gera sarcopenia, que é a perda de músculos, tá bom? Então o corpo entende o seguinte, vai ficar com esse monte de músculo aí, sem fazer nada, vou jogar fora para não gastar energia com isso. É a mesma coisa assim, vou deixar esse freezer ligado, sendo que não tem nada dentro, não está usando, é melhor desligar ele da tomada também. Então acredito que eu fiz uma associação legal para você entender o quanto de energia que gasta um músculo. Quer dizer, eu estou falando de um músculo, né? Estou fazendo a analogia do freezer com um músculo. O tanto de energia que o corpo gasta com um músculo sem estar utilizando, né? Algumas pessoas até quando vão viajar, vai lá e tira tudo da tomada, né? Vai ficar 15 dias fora, tira a televisão da tomada, tira a geladeira da tomada, se não tiver nada dentro que vai estragar, né? Vai tirando tudo da tomada para evitar gastar energia. O corpo faz a mesma coisa. Se ele está identificando que ele não está usando músculo, ele vai tirando tudo da tomada, vai desligando, ele vai cada vez diminuindo mais os seus músculos. Com isso você vai perdendo eficiência muscular e vai perdendo força. Outro indicativo muito interessante que faz com que a gente perca massa muscular, né, é a alimentação inadequada, geralmente com baixo consumo de proteína. Agora, pensa comigo, o idoso, né, muitos antigamente passavam muita dificuldade
de ter proteína de fácil acesso. Por exemplo, imagine lá na roça, você acha que todo dia, todos os idosos, eles tinham proteína à vontade para comer? Todo dia tinha um boi morto lá para eles comerem, todo dia podia matar uma galinha, né? Pelo que eu ouço assim das pessoas mais antigas, antigamente só comia a galinha aos domingos, né? Porque não podia comer todo dia, porque senão ia acabar muito rápido. Então são todas fontes de proteínas que era difícil acesso, né? Então o que o idoso comia com mais facilidade? Ele comia fubá, que era mais fácil, arroz, a batata, né? Que plantava no próprio quintal. Então são todas as aipim, né? O aipim, macaxeira, tanto faz, né? O inhame, comia-se muito essas fontes de carboidrato, né, que era de fácil acesso, e ele vem trazendo isso como estilo de vida e faz isso até hoje. Continua consumindo muito carboidrato e pouca proteína. Portanto, quando eu converso com amigos nutricionistas, eu pergunto como é que é a alimentação do idoso, ele fala que geralmente é pobre em proteína, porque ele tem o hábito simplesmente comer o carboidrato, né, uma polentinha. Muitas vezes ele se sente saciado ali por um tempo, mas lembrando que só o consumo de carboidrato faz com que a gente acumule gordura, tá bom? Então, um dos motivos que pode fazer o idoso perder massa muscular com muita facilidade é a baixa ingestão de proteína. O idoso também costuma perder massa muscular muito mais rápido e em relação ao mais jovem, porque geralmente o idoso fica internado mais frequente do que uma pessoa jovem. Só para vocês terem uma ideia, às vezes esse idoso pode estar internado justamente por outros dois motivos anteriores que eu falei com vocês, né? Por ser sedentário e por fazer uma alimentação inadequada. Então é isso que também pode levar esse idoso a ficar internado. Lembrando que o idoso, quando ele tem pouca massa muscular, o risco de queda dele é muito aumentado, né? Eu falei isso na última live. Então, se ele tem pouca massa muscular, vai fazer com que ele perca estabilidade, perca força e pode cair com facilidade, também podendo levar à internação, né? Então a internação, ou seja, ficar parado por muito tempo, pode fazer com que esse idoso perca também massa muscular. A sarcopenia, a diminuição da massa muscular, atinge ao idoso, em média 40% dos idosos, né, entre 60 e 65 anos já gera sarcopenia, que é a perca da massa muscular. Então imagine o seguinte, que ele chegou aos 60 anos, né, média 60 anos, ele está com 40% a menos de massa muscular no corpo dele. Com certeza ele vai perder eficiência, né? Imagine 40% de eficiência, 40% de músculo foi embora. Mas eu pergunto para vocês, esses 40% chegou quando a pessoa tinha 59 anos, né? Ela não era idosa ainda. E quando ela fez 60, ela perdeu 40% de músculo. Será que é assim que realmente funciona? Ou será que são decorrer dos hábitos da vida inteira que vai fazendo que ela vai perdendo massa muscular, né? E quando chega mais ou menos nessa idade de 60, 65 anos, é feita a avaliação e percebe-se que 40% do músculo foi embora por decorrer de hábitos da vida inteira, né? Então, esse número aumenta também para pessoas com 80 anos, né? Quando a pessoa chega aos 80 anos, aí ela já vai para a média de 60 a 80% de perca de massa muscular. Imagina, aí você olha o idoso lá fraquinho, né? Caidinho, aí você acha que assim, porque é velho. Não, porque provavelmente recebeu pouco estímulo muscular e o corpo vai jogando fora, como o exemplo do freeze que eu dei para vocês. Tá bom? Eu quero que vocês pensem o seguinte, Diego, você está falando sobre perda de massa muscular, né? É isso que você está me falando? Perda de massa muscular. A perda de massa muscular, as pessoas mais jovens geralmente associam ao perfil estético. Tipo, eu ter um bíceps grande vai fazer com que esteticamente eu fique legal, ter uma coxa grossa vai fazer com que eu fique com uma aparência boa. Mas nós estamos falando de uma questão de funcionalidade, autonomia. O que é que se perde quando se perde massa muscular, né? Primeira coisa que se perde quando se perde massa muscular, sarcopenia, é a autonomia. O idoso, ele vai perdendo a autonomia, ele vai tendo dificuldade de fazer as coisas que são simples, como caminhar até um supermercado, como abrir uma gaveta, colocar um pote em cima do armário. Tudo isso ele vai perdendo por ter perdido massa muscular, né?
E quando eu falo de massa muscular, as pessoas sempre associam os músculos que são aparentes, os músculos do bíceps, do peitoral, da coxa. Mas a gente esquece da musculatura estabilizadora, que eu falei para vocês lá no início da live, que esses músculos são responsáveis por nos manter de pé, né, estável. Né? Tem a musculatura também que é muito importante, que se perde com o tempo, é a musculatura do assoalho pélvico, né? É os músculos que tem dentro da bacia, a grosso modo dizendo, que vai se perdendo também com o tempo, né? E se perde por falta de exercício também. Com isso vai se perdendo o controle de bexiga, vai se perdendo vários controles, porque essa musculatura está enfraquecida, tá? Então não pense você que questão de perda de massa muscular, perda de força, né? Perda de força seja só uma questão estética, questão de funcionalidade mesmo, tá? De todos os nossos sistemas. Eu falei para vocês também que o idoso, quando ele vai perdendo força, o risco de queda dele aumenta muito. Como assim o risco de queda aumenta muito? Se o que faz mover o corpo dele é músculo e ele tem pouco músculo, consequentemente o risco de queda dele aumenta, né? E se ele tem queda e ele fica hospitalizado, lembra que eu falei para vocês que o idoso ele perde muita massa muscular hospitalizado em relação à pessoa mais jovem? A pessoa mais jovem também perde, mas o idoso com certeza perde muito mais massa muscular, né? Perde muito mais força quando ele está hospitalizado. Lembrando que também se aumenta o risco de fraturas, porque o músculo, além de servir como força, quando o idoso cai e ele tem massa muscular, o músculo ele também tem um papel de amortecer aquela queda que você sofre, né? E geralmente quando você tem um músculo forte, os ossos também estão fortes. Vamos associar agora os ossos e os músculos com uma viga ou com uma coluna de uma construção de uma casa. Muitos de nós sabemos que dentro de uma coluna, né, de uma viga que faz segurar a casa todinha, é feita de quê? De concreto e de ferragem. Então imagine que dentro da coluna, né, tem ferragem, no qual a ferragem tem um papel de estrutura para estabilizar o concreto, e o concreto está ali com um papel de proteção da coluna. Então vamos associar que a ferragem são os nossos ossos e aquele concreto, né, aquela massa que tem do lado de fora, é a nossa massa muscular. Então imagine se a ferragem fica exposta, o que acontece? Né? A maresia vai destruindo, né? A quantidade de oxigênio vai oxidando aquela estrutura e vai cada vez ficando mais frágil. E com o nosso corpo é a mesma coisa. Quando nós temos um músculo que ele está enfraquecido, ou seja, pouca massa protegendo a ferragem, que nesse caso é os ossos, com certeza esse ferro fica mais fácil de quebrar e os ossos também ficam bem mais fáceis de quebrar. Tá? Quando se perde massa muscular, a gente também vai aumentando a gordura, porque o corpo entende o seguinte: se eu não estou gastando, né, energia com esse músculo, então vai sobrar energia, e energia nesse caso é gordura. Então quando o idoso ele vai perdendo massa muscular, ele vai colocando gordura no lugar, né? Então não pensa assim, eu estou com o mesmo peso, mas muitas vezes você está aumentando a gordura e está diminuindo a massa muscular. Então isso também acontece quando se perde massa muscular, tá bom? A questão funcional que se perde com o decorrer da idade. Se você não tem músculo, e eu disse que o músculo é o que faz mover a garrafa, é o músculo que nos faz manter de pé, abaixar, levantar, carregar sacola, carregar balde, enfim, fazer qualquer atividade da vida diária. Se você perde massa muscular, você perde funcionalidade, né? E todos nós sabemos que quando nós não temos função, nós nos sentimos inúteis. Com isso também pode acabar acarretando problemas emocionais, como depressão, né? Invalidez, sensação de invalidez por não dar para fazer nada. Então, se você perde funcionalidade por ter perdido massa muscular, também você perde com a questão da saúde mental, né? Você não perde apenas massa muscular por questão estética, você perde também por causa da saúde mental. Algumas pessoas, eu conversando com um médico geriatra, e o médico, quando a pessoa chega ao médico, né, o geriatra, fala o seguinte: doutor, se engabando, assim, tipo, tô arrasando, tô top, né, o idoso falando. Eu estou com o mesmo peso de quando eu era jovem, né? Achando o máximo tudo isso.
Isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. Como assim, Diego? Pode ser muito ruim? Porque eu lembro que eu falei com vocês anteriormente, quando ele vai perdendo massa muscular, ele vai ganhando gordura. Tem idosos que chegam ao médico com apenas 20% da massa muscular no corpo dele. Imagina que ele chega lá achando que está abafando porque está com o mesmo peso, mas ele só tem 20% da massa muscular, né? Então grande parte do seu corpo está composta de gordura, mesmo que ele mantenha o mesmo peso. Vamos dar um exemplo com números que eu acredito que fica mais fácil associar. Imagina que o idoso tem 100 quilos desde que ele tinha 30 anos, né? 20 anos, por aí. Tem 100 quilos. Isso estou falando um idoso alto, né? Porque para ter 80 quilos com 1,50 m, para ter 100 quilos com 1,50 m e 1,60 m, dificilmente o idoso vai estar tão hipertrofiado, com tanta massa muscular assim para ele pesar 100 quilos. Não vamos pensar no idoso alto, né? Vamos colocar um idoso aí de 1,80 m que chega no médico e fala: eu tenho 100 quilos desde que eu tinha 20 anos, eu estou com 65 anos e continuo com 100 quilos, né? Até hoje eu estou com 100 quilos. Então o idoso, ele acha o máximo isso tudo. Só quando o médico vai avaliar, ele percebe que apenas 20% daqueles 100 quilos é músculo, né? O restante é gordura, estrutura óssea, vísceras, essa coisa toda, pele, tudo isso que a gente tem, né? Então não é tão vantajoso assim quanto pensa achar que você ficou a vida inteira com o mesmo peso. Então tem que avaliar que tipo de peso é esse que eles estão tendo. Vamos fazer uma analogia interessante. Lembra que eu falei que você, idoso que perde massa muscular, ele tem um risco maior de ficar internado do que o idoso que tem bastante massa muscular? Segundo os estudos, eles fizeram o seguinte teste: pegaram um idoso internado e começaram a medir o quanto que ele perdia de massa muscular por dia. E pegaram uma pessoa jovem e começou a analisar quanto de massa muscular a pessoa vai perdendo pelo motivo de estar internado. O jovem perde em média 14 gramas por dia pelo fato de estar internado. Então está internado, está deitadinho, está em repouso. O idoso perde 14 gramas por dia de massa muscular. Sabe quantos gramas de músculo o idoso perde por estar internado? Ele perde 95 gramas por dia, ou seja, quase 100 gramas por dia de músculo. Então, se ele ficou internado 10 dias, ele vai perder 1 kg de músculo. Para uma pessoa que já tem 20%, imagina. Lembra que eu falei para vocês? Pode ter 20%. Então, assim, não pense que é brincadeira, que é só perfil estético. Não é. O ganho de massa muscular, que só ganha com exercício, que não vende nas redes de farmácia, né, que é ganho com exercício e com boa alimentação. É assim que se ganha massa muscular, né? Não se vende em remédios. Não pense que só tomar um remedinho para osteoporose que vai resolver, tá bom? Nós precisamos, para a gente não perder massa muscular, a gente precisa saber como ganhar. Vamos fazer uma analogia com o dinheiro. Imagine que você quer juntar dinheiro. Para você juntar dinheiro, você tem que saber como ganhar dinheiro. Não tem como você saber como juntar dinheiro se você não souber como ganhar dinheiro, né? Agora pensa no seguinte: gastar, a gente gasta todos os dias. É impossível a gente não gastar dinheiro todos os dias, né? Quando você acorda, por exemplo, que você vai ao banheiro e que você acende a luz, você gastou dinheiro. Você tomou banho, você gastou dinheiro. Ah, mas o chuveiro está no frio, não está no quente, mas você gastou água, né? Quando você escovou os dentes, você gastou dinheiro. Quando você tomou seu café, gastou gás, gastou pó de café, que está bem caro, por sinal, né? Você gasta dinheiro, você gasta durante todos os dias, você gasta dinheiro, mesmo que você ache que você não esteja indo para uma boate, mesmo que você ache que você não está indo ao shopping gastar dinheiro, mas todo dia a gente gasta. Se você não souber como ganhar dinheiro, provavelmente vai chegar uma hora que vai cada vez diminuindo a reserva que você tem. Imagine que você gasta R$100 por dia e você ganha R$90 por dia. Todo dia vai dar um déficit de R$10, né? Então a mesma coisa é com a massa muscular. Para a gente não perder massa muscular, nós temos que saber como ganhar. Não é só saber como não perder. Perder vai, né? Mas a gente tem que pensar como que se ganha massa muscular. Igual eu falei, não vende na farmácia. Então já corta essa possibilidade. Sabe qual é o profissional que entrega massa muscular para você? O profissional de educação física.
né? Porque ele que vai dar estímulo mecânico para que você possa vir ganhar massa muscular. Outro profissional que pode entregar massa muscular para você é o nutricionista, no qual ele vai te entregar alimentos ricos em proteínas, no qual vai fazer com que você ganhe massa muscular. Imagine o seguinte, você quer construir uma parede. Uma parede, ela precisa de massa muscular, precisa de tijolo, né? E precisa de massa para você juntar ali e você levantar uma parede. Só que essa parede, se você pega essa parede e se você pega esse material que é o tijolo e a massa e deixa ela parada ali, aquela parede vai levantar sozinha? Não vai, com certeza não vai. E a mesma coisa se você pegar o pedreiro e deixar ele de frente para o lugar que você quer construir a parede e não tiver nem tijolo e nem tiver massa para ele construir aquela parede vai ser construída? Se o pedreiro não tem material, não vai ser construído. Então agora vamos fazer essa analogia para a nossa vida real. O pedreiro, no caso, é a academia, é o professor no qual pega o seu músculo e dá o estímulo para construir. Só que o pedreiro tem que ter material de qualidade para ele construir, né? E esse material é os tijolos, que no caso, na nossa vida real, são as proteínas. Então não adianta ter pedreiro bom, ou seja, você fazer um bom exercício, né, para a pessoa, se não tem material para o corpo construir músculo. E não adianta também você pegar e dar bom material, dar só proteína para o indivíduo e deixar ela parada ali. Precisa do estímulo mecânico, precisa do exercício para o corpo absorver aquele músculo e fazer o músculo cada vez mais forte. Então isso também serve para a gente construir nossa parede linda, maravilhosa e eficiente, que vai nos proteger de qualquer mal, né? Então se a gente tem músculo, né, que nesse caso a gente está associando ao material de construção, se a gente tem o pedreiro que está associado ao professor, né, que faz o exercício lá com você, e se você tem o material, né, que é o tijolo, a lajota, que está associado às proteínas, os dois funcionam ao mesmo tempo, vai sair uma parede linda e maravilhosa, que nesse caso a gente está falando dos nossos músculos, né? Então a gente precisa sempre estar com os dois alinhados, nunca adianta fazer um sozinho. As pessoas perguntam frequentemente, qual é o mais importante, né? A alimentação ou o exercício? Os dois, um depende do outro, tem que caminhar lado a lado, de mãos dadas, porque se eles não caminham de mãos dadas, um lado vai ficar defasado. Imagina o seguinte, a alimentação é mais importante, então você vai lá e deixa um tijolo bom, um cimento bom, uma areia boa, beleza, tá aqui, tudo muito bom. E aqui do outro lado, você não tem o pedreiro para construir, vai ficar parado. E a mesma coisa, o exercício é mais importante. Então imagine que você tem um pedreiro muito bom para construir, sabe construir muito bem, mas você não tem o material para você construir muito bem, vai dar errado. Então o que a gente precisa? Juntar os dois, entrelaçar os dois, para que a gente venha fazer ganho de massa muscular. Só de curiosidade para vocês, eu digo o seguinte, gente, é muito mais difícil se ganhar massa muscular do que emagrecer, tá? Então fique esperto com tudo isso. Eu quero deixar uma pergunta para você. Essa pergunta eu quero que você carregue para a vida inteira. Como eu quero envelhecer com meus músculos, né? Meu músculo vai envelhecer como comigo? Ele vai envelhecer no processo de aceleração de ganho de músculo, ele vai crescer o envelhecimento com você na parte de degradação da musculatura. Então nós temos duas opções. Hoje a gente escolhe fazer exercício, fazer boa ingestão de proteína e outros alimentos que fazem bem para o nosso corpo para ganhar massa muscular, ou a gente escolhe ficar sedentário e fazer baixa ingestão de proteína e outros alimentos que a gente precisa e cada vez o músculo ir caindo. Se você escolher a segunda opção, de um músculo ir caindo, você vai ter essa série de problemas que eu citei anteriormente. Se você escolhe que seu músculo cada vez venha desenvolver mais, você vai ter essa série de benefícios que eu disse anteriormente. Tá bom, galera? Valeu, um abraço para vocês, até a próxima.